temos paciência, né, com os problemas que acontecem na nossa vida, é porque algo está em desequilíbrio. De alguma forma, há aí um desequilíbrio. Sou Zenilda Paiva, treinadora comportamental e mentora. Se você é uma pessoa determinada, este é o seu lugar. Por quê? Porque se estamos com falta de paciência, porque nós estamos identificados com a nossa personalidade. Quando estamos identificados com a personalidade, estamos, às vezes, inconscientemente na ilusão do ego, né? Da nossa personalidade padrão. E essa ilusão faz com que nós não tenhamos paciência ou inúmeras coisas acontecem quando estamos nesse desequilíbrio. Mas hoje aqui para falar como lidar com isso, como lidar com essa falta de paciência, existem 4 fatores aí crucial para a gente, que a gente precisa entender, primeiramente entender para depois ter, para lidar com essa situação, com essa falta de paciência. A falta de paciência, às vezes, ela vem de várias formas. Pode ser uma falta de paciência e a gente afetar pessoas que estão lidando com a gente, né, ali na área profissional. Pode ser uma falta de paciência com nós, né, quando emocionalmente a gente acaba perdendo a paciência, desequilibrando emocionalmente e afetando a nossa saúde. Quando a falta de paciência agride o externo, é porque estamos reagindo. Quando a falta de paciência nos agride a nós mesmos emocionalmente, é porque estamos pegando essa emoção de tudo que está acontecendo, desses problemas, né, que na verdade são desafios, mas quando estamos em desequilíbrios, olhamos isso como problema, olhamos para esse problema e acabamos ficando emocionalmente abalado. E aí acontece o desequilíbrio. Ou nós acabamos entrando ali naquele mundinho de não olhar o problema, deixar para lá, sabe? Aquela postura de lidar com uma atitude positiva, como eu venho falando, né? A pessoa que tem uma emoção de atitude positiva, ela diz, não tem problema nenhum. Mas lá no fundo, internamente, inconscientemente, ela sabe que tem um problema. E existem os 4 fatores para lidar com isso, que o primeiro fator é postura. O segundo fator, que é determinante para que a gente aprenda a lidar com esse problema e assim, ao invés de olharmos como problema, olhar para tudo o que está acontecendo na nossa vida profissional como um desafio, é reconhecimento. Reconhecimento. Eu vou falar sobre os 4 hoje, ainda hoje aqui nessa live eu vou falar sobre esses 4 fatores. Mas o primeiro é postura, o segundo é reconhecimento, o terceiro fator é o direcionamento e o quarto, o posicionamento. Esses 4 fatores é crucial para que uma pessoa aprenda a lidar com os problemas, né? Qualquer pessoa aprende, olha para esses problemas e sim, acaba virando um desafio e não problema. Mas por que a gente perde a paciência? Já expliquei antes aqui no começo, perdemos a paciência porque estamos em desequilíbrio com a personalidade. Achamos que somos quem a gente age de acordo com a personalidade, achamos que somos essa personagem, não sabemos qual é a nossa virtude, não lidamos com isso na virtude e aí acabamos tendo a falta de paciência. E o que é a postura para isso? Para mudar tudo isso? Por que eu coloquei aqui que o primeiro fator, o fator crucial é a postura? Postura é coragem de olhar por que isso está me incomodando. Primeiro passo, postura. Por que se eu estou com falta de paciência, estou incomodada? Agora, por que isso está incomodando?
É isso, é a primeira postura, a primeira coisa, a gente olhar e dizer, por que eu estou tendo falta de paciência? Aí volto a dizer, eu estou com falta de paciência porque eu estou reagindo com as outras pessoas. Eu estou com falta de paciência. Por quê? Porque eu sempre nego para mim mesmo que eu preciso resolver as coisas que está acontecendo na minha, na minha vida profissional. Eu preciso ter uma postura, eu preciso ter a responsabilidade, eu preciso encarar os fatos como eles são. Ou eu estou ali resolvendo tudo, simplesmente deixando a vida passar e só lutando, só tentando ali dissociar do sentimento. Ah, não quero nem pensar, sabe? Quando a pessoa não assume a postura disso, eu não quero nem pensar que isso está sendo um problema. E se eu for resolver, vai dar trabalho. Então, o que eu quero fazer? Deixa eu continuar trabalhando cada vez mais. Independente de qual seja esse problema, se é com colegas de trabalho, se é problema na vida profissional, na maioria das vezes eu vou falar mais à frente, mas na maioria das vezes é porque será que essa pessoa está bem na vida profissional? Mas assumir essa postura é ter coragem, e é preciso ter coragem. Eu vou falar para vocês, por muito tempo, eu sempre trabalhei muito, gostava muito do que eu fazia, gosto de tudo que eu faço, eu gosto. E eu tinha uma profissão que eu amava aquela profissão. Só que eu falei que eu queria mudar de profissão. Mas o que acontecia ali? Eu não tinha a postura de assumir para mim que era o momento de eu fazer essa transição. E aí, o que acabou acontecendo? Muitos problemas. Eu acabei tendo muito problema que tirava a minha paciência ali dentro da minha vida profissional. Eu não tinha paciência mais porque estava acontecendo. Um turbilhão de coisas acontecendo e eu ali, sem ter a coragem de assumir a postura de que ali não me pertencia mais. E aí eu te pergunto, se você está passando por um problema na tua vida profissional, eu pergunto, qual a sua postura diante desse problema? Você assumiu a responsabilidade de olhar primeiramente para você. Por quê? Por que isso está me afetando? Assumir a postura e dizer, eu sou responsável. Então, por que eu estou perdendo a paciência? Porque a partir do momento que você assume a responsabilidade, você não perde mais a paciência. Você vai ter o quê? Você vai ver por que isso. Você vai ter uma coragem de olhar. Por que isso está me afetando? Por que está me incomodando? Isso é postura. Você se colocar em uma postura diante daquele problema. O segundo fator é direcionamento. Qual a intenção você tem com a sua vida profissional? Muitas pessoas estão tendo uma vida profissional, está tendo problema na vida profissional, não está tendo paciência e ela não tem, ela está ali, ela não sabe qual a verdadeira intenção profunda por estar nessa vida profissional. Ela está ali na vida profissional por quê? Porque aquilo ali talvez é o salário, talvez é uma oportunidade que ela tem de querer alcançar o objetivo dela lá no futuro. Vou explicar melhor. Muitas vezes a pessoa eu passei por isso, né? Na área de beleza, quando eu trabalhava antes, isso acontecia muito. A pessoa tinha uma intenção de abrir o negócio dela, queria ter um negócio próprio, mas ela falava, eu vou trabalhar um tempo, nada de errado com isso, eu vou trabalhar um tempo com uma pessoa e ali, porque depois eu vou abrir o meu negócio porque eu já tenho cliente. Essa intenção aí, não.
Agora, se você vai com um objetivo de vou trabalhar porque vou ter a experiência, mas de qualquer forma, quando eu começar, eu vou ter que recomeçar, aí é diferente a intenção. E quando eu tenho uma intenção na minha vida profissional, se eu sei que eu tenho uma intenção de mudar de profissão ou de mudar de posição na minha vida profissional, independente, vai ter um começo. Então, para ter esse começo, eu preciso primeiramente me posicionar e ter o direcionamento. Esse direcionamento eu preciso criar baseado na minha intenção. Mas o que a gente mais vê hoje é um desejo. Desejo é completamente diferente de intenção. Quando você tem um desejo, você quer alguma coisa porque você deseja, você quer resolver algo muito rápido. Quando você tem intenção, é porque você já sabe que do fundo do seu coração você tem a intenção de, você tem um lugar para chegar. E por que o desejo atrapalha? Porque quando a gente está ali na emoção do desejo, isso é uma questão de consciência, como a gente precisa ter uma identidade baseada na nossa personalidade, né? Personalidade, mas precisamos criar uma identidade. Precisamos entender que a nossa identidade é quem nós somos de verdade, e quem nós somos de verdade tem uma intenção e não um desejo. E quando eu crio o desejo na vida profissional, eu começo a criar problemas. E os problemas que começam a criar dentro da vida profissional, na maioria das vezes, é por quê? Porque eu não tenho o direcionamento correto, tenho um objetivo, mas o meu objetivo, eu estou apegado no desejo que eu tenho do quê? Eu quero ser X profissional, eu quero ser. Isso é um desejo. Mas quando eu tenho intenção de ser esse profissional, aí eu preciso assumir a postura desse profissional que eu sou. E depois que eu assumo a postura do profissional, aí sim eu vou para o direcionamento. O meu direcionamento é ser esse profissional que eu quero ser, eu já tenho uma intenção, portanto, eu já sou esse profissional. Vejo na vida hoje, né, muitas mudanças de profissão, muitas pessoas mudando de profissão, principalmente pessoas determinadas, como eu gosto de falar com pessoas determinadas, que vai mudar a vida profissional, mas ela quer mudar a vida profissional agarrada no mundo que ela está vivendo ali agora. Agarrada não agora. Ela não tem uma intenção e assume a postura de ser quem ela quer. Lá no futuro, eu quero ser, por exemplo, eu quero ser uma treinadora comportamental. Eu preciso passar pelo processo de preparo para eu me tornar uma treinadora comportamental. Então, eu precisei me tornar uma treinadora comportamental. Teve um processo para tudo isso. E sim, eu sou uma treinadora profissional comportamental. Mas teve um processo. E na vida, quando se não tem paciência, provavelmente por quê? Porque não assumiu a postura de quem você é. Aí eu te pergunto, você já assumiu a postura do profissional que você é ou da profissional que você é? Você já assumiu essa postura? Você já é essa pessoa? E quando você já é essa pessoa, você tem o direcionamento, você sabe exatamente qual é o direcionamento que você vai passar, que você vai seguir para ser esse profissional? Porque a falta de paciência pode ser porque você está na ilusão, né, da personalidade ali, na ilusão da personalidade de que tudo vai ser muito fácil, ou que os desafios que você vai passar
vão ser para atrapalhar e muito pelo contrário. Quando você sabe o direcionamento que você tem, você já entende que esses desafios que você está passando, não adianta, não precisa perder a paciência. Não precisa perder a paciência, porque você sabe onde você quer chegar, você já sabe do seu direcionamento. E isso é o quê? Isso é uma intenção. Quando você cria uma intenção e você sai do desejo, você cria uma intenção, você fica com mais leveza, porque você começa a vibrar. Você tem uma vibração de vida, sua vida está vibrando em quê? Você já é esse profissional. E você já tem o direcionamento. Então você ali já tem uma vibração. O terceiro fator, que é o reconhecimento, que é o terceiro fator aí para ter paciência, eu venho trazendo ele como uma pergunta. Você está feliz na sua vida profissional ou está incomodada ou incomodado? Porque uma pessoa que não está feliz na vida profissional não tem paciência diante dos desafios. Por quê? Porque está incomodado com alguma coisa. Ou está querendo mudar de profissão, ou está incomodado com o ambiente, ou está alguma coisa está te incomodando. E se alguma coisa está te incomodando, você precisa reconhecer o que é isso. E aqui começa, aqui no reconhecimento, vem um pouco mais de responsabilidade. Porque o que é isso? Quando você chega no reconhecimento do porquê não está feliz na vida profissional, geralmente está agregada a alguma coisa, de alguma história que te aconteceu. Ou de que você está nesse negócio ou na sua vida profissional para agradar alguém. Ou você está na vida profissional pelo financeiro. Ou está nesse momento, nessa posição profissional. Por quê? Porque isso é o que deu para você, o que você conseguiu até então. E você está acomodado ali. Mas lá no fundo você tem uma vontade de mudar. E quando você tem essa intenção, que é o anterior, de fazer essa mudança profissional, eis a questão. A vida vai te trazer alguns problemas que vão te afetar. Para quê? Para que você ali assume a postura. É uma coisa muito reversa, mas é realmente isso que acontece. Eu falo por experiência. Quando eu estava na minha vida tranquila, minha vida profissional, mas eu decidi que eu queria mentorar. Automaticamente, eu era uma profissional da área de beleza, então eu vendia pacotes de procedimentos estéticos e eu comecei a estudar muito sobre, o comportamento, estudar muito sobre mente, emoções, tudo agregado à minha vida profissional hoje. E ali eu percebi, e antes minha vida financeira ali no profissional estava indo muito bem. Só que chegou um momento que eu não conseguia mais vender os meus serviços. Olha que louco. Eu não conseguia. Por quê? Não estava mais congruente, porque quando eu ia vender um pacote de procedimento estético para uma pessoa que queria mudar, um exemplo, a pessoa vinha fazer uma avaliação comigo porque ela queria mudar o corpo, queria ter aplicar uma enzima ou fazer uma massagem para ter uma mudança estética. Naquele momento, quando eu já percebia que por trás daquele desejo de mudança estética, tinha nessa pessoa algo emocional. Ali, ao invés de afetar a pessoa, eu não assumi a postura
Eu estava ali como esteticista, como, cuidando da estética das pessoas, mas já sendo uma treinadora comportamental. O que acontecia? Eu não conseguia fazer a venda, finalizar a venda. Por quê? Porque eu me sentia mal. Gente, mas eu preciso cuidar dessa pessoa de uma outra forma. Por quê? Não é o externo está incomodando, mas o que está trazendo esse problema externo para essa pessoa é algo interno. E eu sei disso, eu posso cuidar disso. E ali eu tinha problema. Eu precisava pagar as minhas contas, precisava vender e eu não conseguia mais vender. Olha que louco isso. Por quê? Porque eu não estava me posicionando. Eu não estava me posicionando, não estava me tendo direcionamento da minha vida profissional, não estava tendo direcionamento e não estava reconhecendo a profissional que eu era. Além desse fator que acontecia, que eu não conseguia mais fazer o fechamento de venda, porque quando eu fazia o fechamento de venda, eu me sentia assim, poxa, eu poderia estar fazendo um outro serviço com essa, atendendo de uma outra forma essa minha cliente. Além de tudo, eu comecei a fazer atendimento, eu vendia um procedimento e ali na estética eu já estava fazendo atendimento de muitas terapias. Eu era mais terapeuta do que profissional da área de beleza. Olha que louco, eu era mais terapeuta. Então, eu estava ali mais ajudando na terapia, na conversa, porque eu não estava tendo direcionamento. E ali eu passei por muitos problemas na minha vida profissional, naquele momento ali, naquela época. Porque eu não tinha posicionamento, eu não tinha me reconhecido ainda, assumido a postura de quem realmente eu era, da profissional que eu era. Entende? O que eu estou falando aqui hoje é sobre a vida profissional. Porque às vezes passamos por problemas e não temos paciência para lidar com isso? Por que não temos paciência? Porque não estamos sendo esse profissional que lá no fundo queremos ser. Quando não assumimos isso, inconscientemente, de forma inconsciente, nós trazemos esses problemas, vários problemas à tona, inconscientemente, para que assim eu seja, de certa forma, pela vida, sacudida ali pela vida, para quê? A vida quer que que eu esteja feliz. Nós não viemos aqui para não estar feliz. A vida quer que eu esteja feliz, mas aí eu não assumi a postura. Por quê? Porque eu estava identificada com a personalidade. Na personalidade, no ego da personalidade, eu estava muito bem. Por quê? Porque eu estava com uma vida profissional tranquila. E nisso acarretou falando de mim, acarretou vários problemas, mas isso é o que a gente mais vê hoje em alunas do treinamento comportamental. Eu vejo o quê? A pessoa, ela tá ali, ela fala, mas o meu desejo é ter um outro negócio, o meu desejo é ter um negócio próprio, mas eu tô aqui, eu preciso trabalhar nisso aqui até eu me organizar. Nada de errado, tá tudo certo. Mas é preciso internamente, primeiramente, assumir essa postura, ter o direcionamento e reconhecer você como profissional. Quando você passa por esses 3 passos, aí você vai entrar para o 4º passo. Porém, o 4º passo é o posicionamento mesmo. E é um posicionamento aqui, não é um posicionamento mais profissional. Já é um posicionamento seu, de identidade. Porque quando você se posiciona como identidade, você assume a postura, primeiramente, depois da postura você tem direcionamento, reconhece quem você é, e aí você precisa ter um posicionamento, se posicionar. E esse posicionamento que eu estou falando aqui
é um posicionamento diante de quem você é na vida. Porque assumir a postura de ser o profissional que você tem, intenção que você deseja, olhar para o direcionamento, agora assumir o posicionamento é ter que tomar decisões. E aí eu volto. Como você, te faço a pergunta, como você está tomando as suas decisões? Como você está tomando suas decisões? Suas decisões está baseada em sua personalidade ou está baseada na identidade? Você sabe qual é a sua identidade? Identidade é quem você é em essência. Porque existe 3 perfil de pessoas no mundo. Esse perfil, ela está baseada em 3 tríades: mental, emocional ou instintivo. Esse posicionamento que hoje, se você está passando por uma falta de paciência diante dos problemas que está acontecendo na sua vida profissional, você se reconhece como? Como você está olhando para o problema que você está vivendo? Você está olhando para esse problema baseado na sua mente, no que você pensa do que é esse problema? Você olha para esse problema de acordo com as emoções? Ou você olha para esse problema de acordo com a capacidade que você tem de resolver o problema? Porque se você está olhando para o problema com a capacidade que você está de lutar para resolver problema, você está agindo no impulso, você está agindo somente na parte física. Você é uma pessoa que está se desgastando. Se você olha para esse problema e você está só pensando, ou você está ansioso para resolver o problema, ou você está acomodado, é porque, de alguma forma, mentalmente, você tem um padrão aí que está na mente, está olhando para isso só a partir do que você pensa sobre esse problema. Agora, se você está olhando esse problema, se essa falta de paciência está te afetando emocionalmente, se é o quê? Aí o que vão falar de mim? O que podem falar? Sabe aquele medo do que vai falar, do que pode acontecer, mas e aí se? Isso é emocional. Então, assumir esse posicionamento de como você está olhando para esse problema é o quarto e o mais importante do passo. Só que você não consegue chegar no quarto passo se você não passar pelo primeiro, né? Que é ter a postura, porque assumir a postura é reconhecer quem você é. Isso é responsabilidade, é você ter responsabilidade de reconhecer quem você é. O segundo passo é ter direcionamento. É aceitar o que você está passando ali, aceitar esse momento e ter um direcionamento. E o terceiro passo é reconhecimento, reconhecer. Por que você vê isso como um problema? Reconhecer tudo o que está acontecendo ali com você e mudar a forma, reconhecer por quê. É mental, é emocional ou é racional? Eu estou reagindo nisso como? E o posicionamento agora é a parte final, o posicionamento. O que você vai fazer com isso? Eu estou hoje com essa conversa aqui com você para fazer você pensar. Nada mais, nada menos do que questionar. Porque quando nós começamos a nos questionar, eu quero que você se questiona, faça essas perguntas para você. Porque quando a gente começa a se questionar, aí sim, nós estamos preparados para dar qualquer passo.
Mas antes de tudo, precisamos questionar. E eu te pergunto, faça para você. Qual a postura você tem hoje diante da sua vida profissional? Você está agindo na sua vida profissional através da sua personalidade ou da sua essência? Você está reconhecendo quem você é de fato aí nesse meio da sua vida profissional? E o seu direcionamento baseado no que você tem em ideia, o que você quer? Como é que está esse direcionamento? Qual a sua intenção de vida? E aí eu vou à última. Qual o seu posicionamento? Como você está se posicionando? Porque às vezes é muito fácil reclamar, mas não assumir o posicionamento de tudo que está acontecendo. Agradeço por você estar aqui vendo esse vídeo. Agradeço muito mesmo. E eu gostaria que você continuasse com esse questionamento. Faça essa pergunta para você mesmo. Porque isso é o primeiro passo quando a gente quer mudar algo que está acontecendo na nossa vida que parece que é um problema. Mas, na verdade, é só desafios. E para assumir a postura e reconhecer, ter direcionamento e posicionamento, aí, para mudar qualquer desafio, precisamos desses 4 passos. Se você gostou deste conteúdo, curte, comente aqui abaixo e se inscreva no canal para que você receba mais conteúdo como este.